Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano, bate-papo consciente. E hoje estamos aqui com uma convidada especial no nosso quadro de convidados, é a Carol Albuquerque, né? A gente vai falar sobre assuntos diversos, sobre validação, reconhecimento, aceitação. Então, vem conosco nesse bate-papo que vai ser bem gostoso. E antes de seguir, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho que eu tenho certeza que vai poder ajudar aí muita gente também, com esse bate-papo bem gostoso, tá bom? Então vamos lá, Carol. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse aí pro pessoal quem é a Carol, o que que você faz. Oi, Ale, oi, Maria, eu sou Carol Albuquerque, Bem-vinda. também sou humanoterapeuta, psicanalista espiritualista e trabalho fazendo esse processo de libertação dessa dependência emocional para a gente conseguir ter uma vida mais próspera. Então, meu objetivo é olhar aí todos os laços e ligações dessa dependência emocional para a gente conseguir efetivamente se libertar e viver uma vida leve e próspera e abundante. É um prazer Gostoso. estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Carol, pelo convite. Seja bem-vinda. Vamos começar. Então, a validação emocional, ela nada mais é do que o processo da gente se reconhecer, aceitar, compreender as nossas emoções de maneira pessoal, seja ela qual for, seja sem julgamento e a emoção da forma como ela é, né? Então, é reconhecer dentro de mim qual é essa emoção. Que é que está ali dentro de mim? Por que eu estou sentindo aquilo? Né? Qual que é a experiência que isso está me trazendo? E quando a gente não consegue, não aprendeu a fazer essa validação, a gente se confunde, né? É o validar com o reconhecimento, a culpa com a responsabilidade. A gente entra nessa dualidade de não sabe o que é que eu estou sentindo, o que é, como que é isso, como que funciona, né? Então a gente não percebe a diferença daquilo. E eu vejo que muitos adultos, né, não sabem nem o que é emoção, o que é sentimento, o que não sabe, porque a gente não foi ensinado a olhar para esse lado, né? A gente só foi ensinado de, eu pelo menos falo por mim, né, com meus pais, com uma educação mais firme, engole esse choro, para de chorar com essa besteira, não fica. E aí você fica assim, hum, que é esse O negócio pessoal fervendo aqui reprime, dentro de né? mim? Reprime os sentimentos, né, Carol? Não aprende a Perfeito. expressar, né? E nem dá nome. Não aprende. E a validação ela é muito importante, né? E a validação ela não é concordar com a emoção, ela é apenas dizer aquilo que você está sentindo, validar aquilo que você está sentindo, Sim. reconhecendo que aquela emoção que você sente, ela é real, ela não é besteira, ela não é qualquer coisa, né? Ela não entra no julgamento de que aquilo que você está sentindo é qualquer coisa, é validar que aquilo que você sente é verdadeiro. Você sente, você é um ser humano, você tem emoções, você tem sensações, você é um ser vivo, né? Não é nem ser humano, você é um ser vivo. A natureza sente o tempo todo. É E bem não é legal. mimimi, né, gente? Muito É, porque, né? E justamente o inverso da não validação é o engole o choro. Ah, é, tá de Exato. mimimi, né? Mas aquele mimimi, né, pode ser para você, mas para outra pessoa não é. Né? Porque, né, como sim. você disse, somos todos seres e cada um é um ser único, né? Com as suas bagagens, né? Com suas experiências e você invalidar, né, o sentimento do outro eu acho que chega a ser um grande desrespeito, né? É. Mesmo que a pessoa não concorde, mas respeitar, porque cada um tem o seu jeitinho de ser e agir na vida, seja torto, seja certo, conforme a minha régua interna, mas eu preciso respeitar e lidar com aquilo de uma forma mais positiva para que todos possam se manifestar, né? Com a sua essência, com o seu jeito, porque Mas eu acho esse. que o que vocês trouxeram, desculpa, Maria, perdão, achei que você tinha finalizado a tua Tudo fala. bem, não? Já? Pode. Mas eu acho que o que vocês duas trouxeram, que para mim, eu sei que está caindo bastante coisa, eu já tinha, né, olhado para isso, mas hoje estou olhando de uma maneira um pouco diferente, é justamente de que a gente não tem que esperar do outro, né? A gente tem que fazer pela gente, né? Sem ficar esperando pelo outro, porque o outro não vai fazer, né?
Nem sempre um pai Validar do vai. jeito que a gente quer, ele não vai. Exato. Ele vai Não vai. validar do jeito que ele sabe. Isso, E perfeito, que- Carol. Perfeito, do jeito que ele sabe, do jeito que ele também sentiu, do jeito que ele também aprendeu, né? Então, ele também está nessa busca, né? Sim, Então, se a gente ficar perfeito. Sim, esperando a validação do outro que nem ele mesmo sabe, a gente vai viver nesse ciclo, né? Então, o quanto é importante, né, a gente entender que quando a gente busca a validação externa, na verdade o que está faltando é a validação interna, é os opostos, né? A polaridade, aquilo que vem para a gente poder enxergar, né? Então, se eu sou aquela pessoa que necessita o tempo todo da validação do outro, é porque você não está se validando, né? Você precisa da sua validação, né? Sim. eu acho legal que eu faço um exercício bem interessante, porque essa validação do externo sempre foi muito difícil para mim, né? Uhum. E aí eu Para mim comecei também. a fazer essa validação me olhando no espelho. Falei, cara, já que eu preciso da validação do externo vindo de fora, eu paro, eu me olho no espelho e eu olho para aquela pessoa que eu estou vendo e eu valido ela. E aquela pessoa nada mais é do que sou eu É, mesmo. Então, é um perfeito. exercício que eu comecei a fazer, que eu falei assim, eu preciso fazer esse exercício porque eu preciso olhar, eu preciso ver, né? Que se eu valido só aqui dentro de mim, é como se não fizesse sentido na minha... Entende? Como se eu não entendesse aquilo. Então, eu precisei fazer, olhar isso, olhar no espelho. Olha no espelho e valida. Cara, você tá... Gostei do que você fez, estou orgulhosa por você. Então, é validar, né? Olhar aquilo, concordar com aquilo, ou então olhar e falar assim, puxa, Carol, você tá triste hoje, né? Eu entendo que você está triste. Eu entendo que você não gostou dessa situação. E às vezes você olha e fala assim, era só isso que eu queria, né? Alguém Só olhando esse para mim, acolhimento, eu tô né? triste, é. Porque às vezes a gente fica com aquela cara, aquela tristeza e acha que o mundo vai olhar, né? Meus filhos são assim, são eles, aqueles ali. Um olha e fala assim, mãe, tá tudo bem? Tá. Ah, então tá bom. Tipo, nem tá nem aí, né? Você e vai viver a vida dele. O outro fala, mãe, você não tá muito bem, o que que aconteceu? Aí você Que fala, fofo. aí eu, não, tá tudo bem, mãe, tá, então tá, e vai viver. E aí a gente fica aqui, ai, nossa, nem ligou, né, nem me olhou, e não é, né, então é fazer, fiz e faço esse exercício até hoje, né, para eu conseguir É, porque se você trazer essa afirmou que tá percepção. tudo bem, para ele então está tudo bem. Mesmo na minha cara estando estampado que não tá, mas É, quem tá sentindo sou eu, né, não é exatamente. ele, eu quero que ele veja o meu sentimento, ele não É, e vai não ver. dá para ele ver, porque é ele, não é você. Exato. E ele é É, aquele é racional, né? Então ele pergunta, ele quer a resposta verdadeira. Ele não quer que você responda tá tudo bem da boca para fora. Ele quer a resposta verdadeira. É assim que ele precisa. é. Então, se eu falo que não, ele vai falar, ah, tá bom, o que que aconteceu? Mas com aquele jeito dele, racional. O que que eu preciso fazer para resolver o problema? Então, é dessa forma. Não é com a emoção, né? Ah, o que que aconteceu? E às vezes é isso que a gente espera. Ah, o que que aconteceu? Só que eu faço isso comigo mesmo, olhando no espelho. O que que aconteceu, Carol? Por que que você tá É, assim? mas esse momento aí, eu acho que é aquele momento que a gente está querendo ser acolhida, sabe? Tá querendo ir para Sim, dentro, se também. olhar. E aí não tem aquele, não sente aquele apoio externo, porque não porque não tem, mas que talvez você tá ali meio que confusa naquelas emoções. E aí, às vezes, a gente própria, a gente nos sabota, né? Nesse momento aí, Sim, de não se entregar mesmo, de se não ficar. Aí vem para mim a palavra vulnerabilidade, né? Se colocar na vulnerabilidade para que eu possa entender o meu processo. Mas é difícil até chegar nesse caminho, né? Para a gente se sentir vulnerável, falar, ó, tá bom, errei mesmo, tô mal, tô ali, sem condição de resolver isso, por favor, me ajude, né? É uma situação meio constrangedora, acho que para a humanidade inteira, porque as pessoas elas se colocam numa posição mais, né, mais, eu tô bem, eu sou ótimo, eu sou inteligente, eu consigo, mas nesse momento que escorrega na banana, aí a é gente às vezes tem importante você falar. dificuldade, tem É dificuldade. importante você falar, porque isso daí me traz a percepção assim, de que eu falo muitas vezes que eu estou bem para os meus filhos, porque eu acredito que eles são crianças e não são capazes de entender o que eu sinto. Mas sente, né? Às vezes eles sabem muito mais do que eu, né? Então, quando a gente traz a percepção do que aconteceu alguma coisa, eu trago a percepção de algo que aconteceu, ele olha e fala assim, não, mãe, eu acho que você tinha que fazer isso, 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 por que que Olha você que não lindo.
E aí, e você não se permite, né? Entra na educação que eu recebi, né? Eu É, recebi essa educação. Isso daqui não é coisa de criança, isso não daqui é é coisa coisa de de criança. adulto, né? A E gente às tem vezes uma você precisa mania ter um de relacionamento. hierarquizar, né, a relação de pai e filho, né, pais e filhos, enfim, como se o mais velho fosse o soberano, né, inclusive de conhecimento, né, de que ele sabe mais, de que ele É, sabe qual que é o caminho certo, né. Então a gente se coloca assim nessa posição vertical, né, de cima para baixo, né. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, né, a relação, né? Que a gente confunde daí muitas coisas, né? A gente confunde a questão do limite, do respeito, né? Com tudo isso, né? Ah, mas se eu colocar ele de igual para igual, ele não vai me respeitar. Na verdade, ele vai te respeitar até mais, né? Como ser Até que mais. você é, né? E não com aquela imposição que a gente estava falando antes, né? Com aquela de que eu tenho que impor a minha autoridade. Olha quanta E o coisa que que você isso falou leva, é né? bem legal. Sim, isso que você falou, Ale, da relação, é bem legal, que a gente olha, a hierarquia é fato, né? Isso a gente não consegue mudar, a lei da vida é essa daí, a natureza é essa, beleza? Mas a relação, o relacionamento, ele não é só eu faço por você, ou eu mando, eu coloco, né? É a troca. é, Então, se eu me permito ser vulnerável e trazer, às vezes, algo que aconteceu e eu permito que ele traga o conhecimento que ele tem na visão dele, mas que me starta algo que eu falo, puxa, é isso, né? Aqui que eu preciso ir, é ali que eu é. preciso fazer. E eu falo isso porque eu, particularmente, tenho uma experiência dessa com o meu filho, né? Eu estava vivenciando uma experiência bem difícil na cozinha, estava chorando e tal. E aí eu fui assim, pedir para Deus, falei, nossa, Deus, eu precisava de uma ajuda, o que que eu faço? E eu escutei as crianças tudo, né, aquele silêncio, eu falei, cara, o que está acontecendo? Larguei a louça lá e fui olhar. Quando eu voltei, quando eu cheguei na sala, meu filho, sentadinho, tinha 2 aninhos. Ele estava sentadinho assim, em posição de Buda, quietinho assim, e com o olho fechado. Aí eu olhei aquilo, achei uma graça, né? Eu falei, o que que você está fazendo? Aí ele abriu os olhos assim, estou meditando, mamãe. E você precisa fazer a mesma coisa. Meu Aí eu falei, cara, é isso. Entende? Então, se eu não me permitisse estar aberta para o ensinamento que essa criança me trouxe, eu não iria enxergar dessa forma, né? É. Eu iria dizer que, isso é coisa da besteira, isso daí não é nada, é coisa de criança. E, cara, da onde que ele tirou isso? Se não Deus manifestando através da resposta que eu pedi a resposta. E E Carol, como ele, com o coração puro, não ia me trazer isso? eu coração. achei muito interessante essa fala de vocês, porque isso acontece exatamente com a minha filha. A minha filha mais velha era assim, agora já está mais adulta, fica um pouco mais desligado dessas coisas, né? Mas a pequena, ela é muito emocional, ela capta também muitas vezes. Às vezes eu tô assim, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu tô triste, mas eu não demonstro, sabe? Eu continuo fazendo as minhas coisas, né? A gente coloca uma máscara, assim, uma capa e vai É, fazendo as coisas, porque você não quer transparecer, né? Ela fala, mamãe, ela, teve um dia que eu tava assim, mamãe, por que que você tá triste? Eu falei, mas eu não tô triste, filhinha. Tá sim, você tá triste. Ela percebeu a minha emoção e aí, eu não lembro mais o que que foi, a gente conversou, aí depois eu saí, que eu estava fazendo as coisas, né? Mas essa percepção que você trouxe agora, do seu filho, que percebeu, é a mesma coisa, porque a emoção a gente sente, aquela troca de energia tá ali no seio familiar, porque tem amor, porque tem preocupação, porque tem interesse, e é um ser que ele não tem só aquela experiência, ele tem outras experiências já passadas que vem trazendo, é porque tá ali num corpinho pequenininho, não é que ele vai ter um potencial para poder contribuir com aquela família, com aquela situação, né? E aí a gente esquece disso, né? A gente fica ali na posição de mãe, que a criança é pequena, que não entende, mas energeticamente a gente entende tudo. A gente consegue, com essa união, né, dessas almas, desses seres que estão no nosso convívio dia a dia, cada um vai contribuir para o nosso crescimento. A gente só precisa estar aberto, né? E isso que você trouxe para mim foi muito, muito, muito legal, muito revelador, porque a gente não olha para isso, né? a gente vai para o útero e o formato do útero da mulher, ele é uma árvore.
né? Então, quando você olha o útero, o formato dele é uma árvore, e ali está a raiz, né? Então, quando a gente coloca um filho no mundo, antes da gente mesmo saber que a gente vai colocar um filho no mundo, ele já está sendo nutrido ali naquele, formando naquele útero para receber aquela criança. Então, tá ali, já tá se formando lá, né? E às vezes a gente precisa olhar para essa dor que está ali naquele útero, que antes mesmo dessa criança nascer, eu já passei aquela dor para ela sem saber, né? Então, nem tudo é sobre culpa minha. E a gente precisa olhar também para a dor dessa criança e respeitar a dor dessa criança, né? E acho que aí é que entra essa questão de validar. Eu escutei em relação a isso que você está falando, Carol, eu escutei uma frase que mexeu bastante comigo, me deixou chocada. Apesar de ser simples, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque quando a nossa mãe, né, já estava sendo gerada no útero da nossa avó, nós já estávamos lá como óvulos, né? Então tudo aquilo que aquela avó, né, passou, né, ao gerar aquela mãe e tudo que ela passou com a mãe dela, por isso que, né, vai, sim, Sim, vai, é porque fazemos parte de tudo isso, né? Então, nós somos fruto disso. E é o que você falou, o útero é a árvore, né? E nós somos o fruto dessa árvore, né? Quando você começou a falar isso, me veio na cabeça o DNA, o endereço Sim, energético do DNA sim, que vem lá, é, de vai lá. passando. e aí a gente fala assim, ah, eu vou romper ligações É, com essa É, ancestralidade. Como? Como que a bom, gente vai fazer isso? não é o sei. endereço que está vindo Como que ali eu com vou todas as romper os informações. laços? Como que a gente rompe esses laços? Entende? Então, não é sobre romper o laço, é sobre olhar para esse laço e fortalecer ele, porque esse laço está ferido, está E machucado. melhorá-lo, né? Trazer Sim, consciência, trazer saúde, porque agora faz muito sentido tudo isso que ele está falando, porque agora me vem outro insight. A Márcia Marins, eu fiz essa pergunta para ela uma vez, ela falou, Márcia, quando eu trato a mim, eu trato a minha descendência e a minha ascendência, né? Ela falou, você, a sua descendência e toda uma humanidade, porque nós estamos ligados, energeticamente conectados. Então, o fractal seu agora, daqui amanhã, depois, não vai ser o mesmo que foi ontem. E assim sucessivamente, olha, no dia a não. dia. E é ligação, né, Maria? Não é a Sim. ligação desse laço que a gente está falando? É o O laço ali, laço energético que ele é, passa a informação de um para o outro, e a gente quer romper esse laço? quer Como? romper. Ai, gente, estou ficando Como que arrepiada. eu vou romper esse laço? Esse laço ele está aqui. O que eu preciso é entender aonde que está essa dor, tratar essa dor, para fortalecer esse laço, não romper ele, né? Não dá para romper esse laço. Colocar, aceitar, quando a gente faz esse aceitar energeticamente todas as pessoas que fizeram, que fazem parte da nossa família, a gente coloca cada um no seu lugar e esse laço automaticamente vai se mostrando aonde que está a dor, É. né? Para a gente fortalecer, se essa dor existe em mim, então eu consigo fortalecer ela. Eu consigo olhar para essa dor, eu consigo tratar essa dor, não carregando o peso. O sofrimento, não. É, Né? O sofrimento não é meu, não me pertence. Mas a dor, se está em mim, eu consigo fazer diferente, eu consigo Tem tratar. uma frase, Com né, que eu respeito e que tem amor. um psicólogo famoso que fala, não lembro o nome, né, que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. exatamente. Nossa, Então, perfeito. dores vamos sentir, porque estamos aqui desenvolvendo, né, nossos dores, amores e horrores, né, como diz a Andresa, mas o sofrimento a gente não precisa dele, né? E ficou bem evidente isso, né, Carol? E eu acho bem, nossa, mexeu muito comigo também, porque eu, nesse processo de autoconhecimento, né, que a gente vai, é, que a gente entra, né, e é uma coisa que não termina nunca, né? O que é bom, né? Porque a gente vai se reconhecendo cada vez mais, né, se aprofundando cada vez mais, né? Mas era bem isso, assim, as coisas que eu entendia, né, que não eram legais, né? Eu queria excluir, né? Querer eliminar. E na verdade, aí você cria mais dor, né, para o teu É, sistema, porque nada quer ser excluído, né? Tudo quer ser acolhido, amado e respeitado, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma relação diferente, né? Então, como você falou agora desse cordão, né? Como que eu vou
como que eu vou cortar, sendo que eu sou ele, né? Eu faço parte disso e toda a minha ascendência e descendência, né? Então, como é que eu vou cortar esse cordão? Não existe, não tem como, né? A gente precisa realmente é, fortalecer, fortificar, né? Como a Carol havia trazido antes. E o E tema sempre dessa. aceitar ele, né? Aceitar que tá tudo bem, cara. Não é sobre eu carregar o peso ou carregar o sofrimento. Eu vou aceitar que é isso aí, tá tudo bem. Vamos olhar para isso daí. É Muito Mas muito legal. gostoso a gente olhar isso, né? É, e pena que. contribuir, né? Ah, É, desculpa. E contribuir com isso, né? Tá aqui fazendo esse trabalho, dando consciência, porque cada fala que você fala dá consciência para mim, que a Lê fala dá consciência para você, e sucessivamente vai trazendo consciência. Olha que coisa mais linda, gente, que é a natureza. não, e se a É, gente for perfeito. além, né, gente, foi um primeiro útero, né, que deu origem a tudo isso. Então, por isso que todos somos um, né? Por isso que estamos todos interligados, interconectados, porque se assim é com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa tataravó, assim é com, né, nós somos parte desse útero aí que o primeiro, né, que assim foi dando as suas descendências, né? Então, olha que louco isso, né? Ô, gente, Muito Perfeito. doido isso. e é tão engraçado, porque tô fazendo agora uma meditação que ela é bem, assim, bem profunda, né? E eu acho tão engraçado que os símbolos, os arquétipos, eles vão chegando na nossa vida de uma forma, assim, bem tranquila, que a gente não percebe, mas faz parte da gente. Eu escolhi um símbolo para colocar no meu perfil do Instagram, que é aquela árvore, né, da cabeça saindo dos galhos e dos pés entrando pelas raízes, né? As raízes descendo pelos pés, né? E eu estou fazendo agora essa meditação que ela você vai devolvendo todas as informações, buscando a informação da Terra, trazendo para o seu corpo, né, limpando, transmutando tudo aquilo e jogando para cima para o universo. E o que não é bom, você joga de novo, devolve para aquela energia telúrica para a Mãe Terra que é dela, essa energia telúrica, essas coisas, né? Então, assim, até isso simboliza essa árvore. Até isso, que é aquela conexão mesmo que a gente faz com a Mãe Terra, porque a Mãe Terra, ela é viva, ela é mãe, ela nos nutre. E aí, quando eu faço esse movimento energético, eu estou me conectando com ela também, com essa energia. Eu estou me conectando, sabe assim, não está separado. Não está separado. É Não, muito. tá. Gente, é doido isso, é doido, é doido. E você Porque em vai falando, a algum. gente vai viajando, né? Eu tô É, viajando, tô indo lá pro útero, pra flor, é. pra Não, é porque em algum gostoso. momento a gente já foi, né? A gente veio do reino, Sim, a gente já Do reino transitou por mineral, esses reinos, ó, né? do Então, reino vegetal. assim como tem o DNA humano, né, que a gente vem carregando da nossa ascendência, tem todo os reinos que também está Que em é o nós, né? endereço, né? Sim, Eu estou fazendo com a Priscila um tratamento com. É um desenvolvimento, uma vivência mesmo, que é sobre os signos, né? Como que os signos influenciam a vida da gente, os arquétipos, né? E cada sessão a gente trabalha um arquétipo, sabe? E a gente percebe qual a influência que os signos têm na vida da gente e o que a gente passa naquele mês, naquele período. E vai trazendo, menina, muita informação no nosso mental, porque se você passa por uma vivência, aí vem umas imagens do nada que você fala assim, mas o que isso quer dizer com essa informação que está vindo? Não tem nada a ver. E aí a gente senta e conversa e discute, tem tudo a ver. Então, assim, tá tudo aqui no nosso inconsciente, os arquétipos, as informações, está tudo armazenada, mas a gente senta e a gente acessa. A gente acha que a gente está viajando na maionese, mas não tá. É um acesso que a gente está tendo com esses arquétipos, com essas informações, com essas vivências, que é que é milenar. Que ele está falando aí que é do mineral, que é do vegetal, é milenar. E está ali guardado. A gente às vezes não consegue compreender, mas é só a gente sentar que a gente consegue acessar, é né? verdade. é Então, se permitir vivenciar a experiência, né, é, Maria? É se permitir, eu me solto e eu me permito vivenciar essa experiência. E aí a gente vai acessando informações que a gente
Eu fiz uma vivência uma vez que é aceitar a minha própria ancestralidade. Todas as pessoas, e mulheres e homens, que eu fui em vidas passadas, Aceitou. aceitar Gente, toda que essa lindo. minha própria ancestralidade. E aí, quando eu fiz essa vivência de aceitar a minha própria ancestralidade, eu fiz um download de informação assim que eu falei, cara, eu nem sabia que eu sabia essa informação, e de repente a informação acaba, porque o universo está aí. A gente duvida da gente, mas de repente ele chega e traz a informação de que aí você fala, nossa, é verdade, eu acessei isso daqui esses dias, isso daqui veio, essa informação veio. Então é muito importante a gente olhar para isso com respeito, né? Não querer romper essa ligação porque aí quando a gente fala de romper essa ligação, me vem justamente a palavra aborto, né? Eu aborto isso de mim, eu tiro isso de É, mim, eu não quero isso de mim. E aí onde que a gente está? Na árvore da vida. Então, se eu começar a abortar coisas que não são boas, que eu não julgo boas na minha vida, eu começo a abortar isso o tempo todo, é. né? Então, O se eu ca- estou, por exemplo, num projeto, num trabalho, o projeto não está me dando resultado, eu aborto ele da minha vida. Se não está dando o que eu quero, eu aborto da minha vida. Se esse projeto não está indo para frente, eu aborto da minha vida, né? é. O E aí a Carol, gente não consegue Eu, nem acessar efetivamente o que realmente a gente quer, porque a gente vai tentando, tentando, tentando e abortando, 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 né? E o quanto a gente vai fazendo de esforço, né? Aí pensa naquele espermatozoide fazendo aquele esforço imenso para para sobreviver sobreviver. e a gente rejeitando, né? E ó, Abortando o tempo tem não uma todo. dá coisa o que eu preciso. tempo da. Desculpa, Maria, não dá o Não, pode tempo falar. ali da gestação, né? O tempo daquilo se desenvolver e começar, né, a dar os seus frutos, né? A gente já quer logo Perfeito. o fruto, a gente não quer esperar o tempo que E vai o, demorar. e o quanto é importante a gente acreditar na gente, Sim, né? E isso está aqui com essa validação. Se eu sou um erro, se eu não acredito em mim, se eu não acredito que eu sou boa o bastante para gestar e criar algo, eu não vou colocar esse projeto ou essa criança ou qualquer coisa para frente, para né? Porque frente. eu vou rejeitar. Eu não acredito em mim, eu sou um erro, eu estou errado o tempo todo, né? Então, quanto é importante a gente aprender a se validar, validar as emoções que a gente sente do jeito que elas são, respeitar elas do jeito que elas são, né? Tudo que é ser amado, acolhido e respeitado, É, inclusive as nossas emoções, a nossa ancestralidade, a gente mesmo. E quando a gente se rejeita, não se valida e fica se questionando porque eu sou um erro, então a gente não se ama também. o Carol, e Ale, eu tive uma apreensão agora nesses insights que veio para mim, muito disso que você está falando, sabe? Porque assim, eu negava muitos dons meus, muitas habilidades que estavam no meu inconsciente e que eu porque assim, a gente quando está cuidando do amor próprio, a gente está querendo a validação externa, né? E a gente Sim, não olha para o interno e aí muitos talentos meus, muitas habilidades, eu olhava, mas eu não validava em mim mesmo. E aí esse é o pacote que eu trouxe da minha ancestralidade, das vidas que eu vivi, das minhas experiências, das minhas vivências, que vai somar com aquilo que eu vou agora, a partir de agora, plantar e colher. E quando eu não olhava para aquilo, eu estava me rejeitando, eu estava me abandonando, eu não estava validando aquilo que eu já tenho de ferramenta. E isso, junto com a minha espiritualidade, faz muita diferença, porque eu vou estar me conectando com aquilo que é meu, que eu trouxe. É como se eu tivesse uma sacolinha, uma mochilinha, cheguei aqui, vou trabalhar, mas cadê as minhas ferramentas? Eu estou buscando fora e está dentro. Então, isso para mim ficou muito claro. E aí, você trazendo essa questão da validação, bateu o martelo em cima. então, a base da validação é isso daí mesmo, é aceitar cada um do jeito que é, reconhecer as emoções, né, como elas são, que a gente reconhece, está triste, é algo ruim, você tem que ficar alegre. Aí você está com raiva, isso é feio, você não pode fazer isso. Aí você está com orgulho, nossa, como você é orgulhosa, isso não pode, isso é errado, você não pertence à sociedade se você for orgulhosa. Cara, eu conheço tanta gente que é orgulhosa. Se for banir da sociedade, tá enrolado, cara. Não sobra ninguém, né? Não sobra ninguém.
E aí a gente olha isso, tudo isso como se fosse algo ruim, não é, só é, né? E ali vai, volta lá pro divertidamente, né? A alegria rejeitando a A tristeza e depois tristeza. reconhece e valida a tristeza, fala assim, eu entendi a importância de você no sistema, né? A gente precisa entender qual que é a importância de cada um. Depois aceitar que é isso daí. Como que é a tristeza em mim? Como que funciona a tristeza em mim? A tristeza em mim, ela funciona muitas vezes para eu me acolher e ser o meu propulsor para eu fazer alguma coisa diferente. Mas se eu não aceitar essa tristeza em mim, eu não faço nada diferente, eu fico aqui empacada só me chicoteando, né? É. Porque eu tô errada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque que eu tô aqui. E se eu não usar ela a meu favor, Mas, ô, Carol, me veio um pensamento agora de você falando isso, muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Foi, im- foi imposto na criação da gente a comparação, né? Então, a sim, comparação é uma coisa assim muito, muito profunda dentro da gente. A gente olha para o outro e se compara. Ah, ele é melhor ou ele é pior? E aí a gente não tem que comparar, a gente tem que só ser. Quando a gente é e se garante, né, naquilo, nos meus talentos, nas minhas habilidades, né? Eu sei varrer um chão muito bem. Então, eu sou ótima em varrer um chão. Eu sei escrever muito bem. Então, eu sou ótima em escrever. E validar isso, né? E aí, a gente fica colocando a gente na comparação. Então, acho que o pecado deve estar por aí, viu? Eu não sei. O que vocês acham? eu acho que faz sentido, mas também faz sentido, assim, na minha visão, né? Tudo tem uma função, cara. Então, se a gente acaba comparando, eu acabo comparando, ao invés de eu comparar com o outro, eu comparo eu comigo mesmo. É, também. Né? Por que que eu preciso comparar com o outro? Vou comparar aqui, poxa, a Carol do ano passado, ela era uma, né? A Carol de hoje, ela é uma Carol completamente diferente da Carol que era no passado. Então, quando eu olho hoje e fico aqui me rejeitando, eu volto lá e me comparo com aquela Carol e falo assim, nossa, quanto que você evoluiu. Então, às vezes, eu preciso fazer esse movimento para eu conseguir enxergar valor em tudo que eu fiz. Uhum. Valor em toda a minha história. Valorizar cada passo que eu dei, né? Porque não foi fácil, cara. Né? Para a gente chegar onde a gente chegou, não foi fácil. O que que a gente passou? Mas, às vezes, a gente esquece tudo isso. Então, eu volto lá e me comparo comigo mesma. Olha aquela Carolzinha que estava lá. Aí eu olho essa Carolzinha e falo assim, cara, essa Carolzinha aí, ela fez, né? Ela sentiu essa dor e beleza. E aí, com essa dor, ela fez esse movimento. E olha aqui onde é que você está. Então, agora você vai parar, vai olhar o que você está passando e vai fazer um movimento para a Carol da manhã tá melhor do que a Carol de hoje. Então, eu acho que se a gente entra no julgamento todas as vezes de que ou é bom, de que é ruim, ou que é bom, que entende, acho que é a forma como eu uso isso na minha vida. Uhum. Como que eu uso isso na minha vida? Porque eu me Perfeito. comparo, eu falo isso por experiência própria. Meu corpo foi formatado para eu me comparar, entende? Mas isso daí, nessa comparação, eu consigo olhar e consigo falar: opa, então vamos lá, aqui. O que que eu preciso fazer de diferente? Mas se eu uso essa comparação na dor, quando eu entro na minha dor e uso essa comparação para me comparar com o de fora, com o outro, aí eu me machuco, aí eu me firo. Aí eu venho com um chicotinho aqui nas minhas costas e fico aqui me machucando pra caramba. Dói. Mas se eu uso essa comparação de forma saudável, eu saio desse lugar de que eu sou errada, Aí a entende? gente E pode tudo vai ver. nesse lugar de que a gente acha que a gente é errada. É, e eu estava pensando, Carol, e a gente pode ver isso de várias formas, né? Então, a técnica do espelho que você comentou, eu acho que ela é bem importante e uma das formas da gente fazer a comparação é justamente isso, né? Olha para você, né, e veja o quanto você já cresceu, o quanto você já evoluiu, o quanto, né, você já tem uma frase também, né, que o pessoal fala, né, de ser a sua melhor versão, né, ou a competição só comigo mesma, né, que é justamente isso, né, você olhar para você e comparar com você, com as suas versões mas sem o chicote, né, Carol? Porque se a gente coloca o chicote na mão, né, com cobrança, com culpa, aí a gente leva para outro caminho, né? É aceitar simplesmente, gente.
A palavra aceitação, ela é tão simples, mas ela é muito difícil para a sociedade entender o significado dela e a importância dela na nossa vida. Aceitar o outro, respeitar o outro, compreender, e isso vai, parece que vai saindo. Eu imagino assim no meu mental um novelo muito embrulhado, muito Enrolado. enrolado. E Uhum. quando você começa a aceitar, isso vai soltando, vai ficando leve, vai se desfigurando, vai chegando aquelas linhas mais claras e vai ficando leve a vida, né? E é um A caminho, não é ligação um do caminho amor, difícil. a ligação do amor e da sabedoria, ela vai existir para sempre, né? Esse cordão que habita em mim, que liga os meus filhos, vai existir para sempre, que liga todas a ancestralidade, que vai ligar ainda os meus netos, isso vai existir para sempre. A gente não consegue tirar, a gente consegue tirar o sofrimento, a culpa, o rancor, o remorso, a dor, o sofrimento, isso a gente vai tirando, né? E Sim, é esse embrolho aí que vai deixando a gente preso sim. para o laço verdadeiro se fortalecer, né? Então a gente tira isso daqui, ok, aí a gente consegue seguir e fortalecer a raiz, o tronco e os frutos, sempre. Muito legal essas trocas, porque a gente vai trazendo entendimento, trazendo compreensão de um, às vezes é uma vírgula que faltava, né? Aí a gente começa a cair a ficha, né? Exatamente. É, É, então uma vez eu terapia, gente. escutei, Maria, assim, ó, que a gente está subindo a montanha. Uhum. E a cada hora que a gente anda, a gente está num lugar. E naquele lugar é a limitação do nosso ponto de vista. Então, Uhum. depende do ponto de vista que cada um tem o seu, né? Que cada um tem o seu ponto de vista. Sim. Então, eu vou dar a visão do meu ponto de vista de acordo com o tanto que eu já caminhei na minha montanha. Você vai dar o seu ponto de vista de acordo com o tanto que você caminhou na sua montanha. Então, isso é muito legal, trazer essa percepção de que é uma vírgula que falta, um passo acertado. Ou uma viradinha para o outro lado, fala, olha aqui esse lado. Olhei Meu do lado filho de lá e trouxe. percebi É, a diferença do certo, do claro e do escuro. Gente, é muito legal esse ponto de vista. meu filho, ele trouxe um ensinamento, cara, que eu falei, olha a criança, né? A ideia da criança. A gente sobe uma ponte todos os dias, a gente passa pela mesma ponte, todo dia. E ele senta ali na frente comigo e ele olha sempre para um lado só, para o lado do passageiro. Aí teve um dia que ele sentou atrás e sentou do outro lado. Aí ele parou e falou assim: Mãe, como é lindo esse lugar. Eu falei assim: Como? Que lugar? Essa ponte. A gente passa aqui todos os dias, eu olho sempre para um lado só. Mas desse ponto de vista onde eu tô, essa ponte ela é maravilhosa. Que ele conseguiu ter a visão ampla de tudo, né? Ele conseguiu olhar para outro lugar e ter a visão ampla da ponte. Falei, Às vezes cara, é só olha essa mudar de criança, lugar, né? só mudar de lugar. Só mudar de lugar, exatamente. Está E fazendo a incomodando? mesma Vamos mudar de coisa. lugar. Vamos Vamos mudar de lugar movimentar, para né? movimentar, para ver se as coisas ficam mais claras, se tudo fica mais esclarecido e o conhecimento vai chegando, né? É incrível, gente. Olha, é incrível, né? As coisas que vai aparecendo para a vida da gente. É o caso da vírgula lá. Uma vírgula mudou a sua consciência, né? É, não, e às vezes esse movimento não precisa ser nada brusco, né? Não precisa ser nada muito, vou mudar de emprego, mudar de país, mudar, né, de casa, não sei, fazer grandes mudanças. Às vezes é só você mudar o olhar, né? O É, ponto de vista mesmo, como a Carol trouxe agora, né? Às vezes você está olhando para uma direção, é simplesmente você olhar para outra, né? Virar, né, para outra direção e ver o que aquilo pode te trazer, né? Então, não precisa ser nada absurdo, né? Às vezes é um simples movimento de olhar já é o que basta, né? Para ter perfeito. esse fôlego, né? Às vezes a gente precisa um pouco de fôlego, né? Um- uma sensação, assim, de recomeço, né? Eu não digo recomeço porque eu acho que é tudo continuidade, né? Eu acho que não é que, né? Não é início e fim, né? Eu acho que é só continuidade, né? Então, mas às vezes é legal a gente olhar com novas perspectivas, né? Com novas, de que você tem ainda muito, né? Tem vários.
recomeços ainda para você, né? Talvez uma Muito reciclagem gostoso também, isso. né? Isso, exato. É E é bem bom legal. você ter esse sentimento, né, de que é, te dá esse ânimo, né, para você continuar, né, e não aquele cansaço de, ai, andei e eu não cheguei em lugar nenhum. Não, olha É, quanto você já andou, olha quanto você já fez, né, por você, né, e de novo o espelho, né? E você perfeito. trouxe, você falando agora assim, você me trouxe uma percepção de, para mim, né, que eu estava aqui pensando, eu fiquei muito pensativa, tenho pensado muito nessa questão de aborto, né? Isso tem mexido muito comigo, essa Tá em rejeição do pauta, né, aborto. inclusive, o É, assunto. isso tem mexido muito comigo. É, e aí, você me falando isso daí agora, eu tive a percepção, né, de quando você fala, assim, que tá tudo bem se eu não quiser fazer parte desse lugar, ou se eu não quiser fazer. Vou trazer aqui a visão de uma casa, por exemplo, né? A gente tem uma casa de acordo com o que a gente era antigamente, e a família vai aumentando, essa casa já não está mais fazendo sentido, né? Porque já está ficando apertado. Então, quando eu começo a rejeitar a casa porque eu falo assim, isso daqui não me cabe mais, então eu estou abortando. Mas quando eu reconheço que essa casa ela foi essencial para mim no tempo que eu vivi, tá tudo bem eu ir para uma outra casa maior, né? Sem renegar a casa Sim, em que eu vivi durante tantos anos. Então, quando ótimo. você traz essa percepção, eu olho e falo assim, cara, é isso aí, né? Tá tudo bem eu aceitar isso. Tá tudo bem eu entender que esse espaço, agora eu preciso de um outro espaço, eu preciso de um outro lugar, sem abortar isso da minha vida com rompendo laço com dor e sofrimento. Né? Por Carol, um tempo foi importante para mim. e você falando isso aí, me veio a questão da mochilinha de novo, que eu falei da ancestralidade. As ferramentas que a gente traz para seguir o caminho, para andar e para ir fazendo, porque essa casa, ela foi uma ferramenta para você construir o que você precisa de construir ali. Agora é um próximo passo, um próximo lugar que você vai construir outra coisa, que vai fazer outras experiências. Olha, muito E legal. se não É, ficar desconfortável, a gente não vai, né? A gente não Não anda, vai. né? Então, em algum momento, aquilo ali tem que estar desconfortável, né? Tem que estar incômodo, né? Tem que estar, né? Senão a gente fica na mesma, né? Não evolui, É, né? mas a questão aí também, que você falando desse tema aí, me veio muito assim, é que aquilo ali já foi, é como se você tivesse ali superado aquilo que você precisou e você precisa de algo novo. Você precisa de expandir, vamos dizer assim a palavra, a expansão. E a expansão era infinita, né? Até quando e como? Eu vou indo e vou fazendo, eu vou expandindo. E eu acho que é isso que é o viver, que é o evoluir, que é o crescer, que é abrir consciência, né? Eu acho É, que é o romper um casulo, né? E dói, né? Às vezes, né? Não é fácil, né? Exige um esforço, né? Exige um movimento, né? Não é, não adianta ficar ali paradinho esperando, né? sim, Porque o não. outro não vai fazer por você, né? Só você que pode fazer, né? sim. Então, você que E tem. mesmo que a gente saia desse lugar, a gente não rompeu, né? Não é um rompimento, Isso, é exato, uma perfeito, evolução, perfeito, não é um É um desligamento, não é um expandir rompimento, mesmo com é um aquelas. expandir. É, perfeito, Carol. Ai, adorei, gente. Acho que me aliviou aqui também. muito bom. Ai, que delícia. Que a gente Muito bom olha essas mesmo. coisas tudo como uma dor, né? Então, foi isso que eu olhava, inclusive estou fazendo tratamento com relação a isso, né? Então, essa rejeição, esse aborto, estou fazendo tratamento com isso. Então, quantas vezes a gente tenta fazer uma coisa e fala assim, cara, não deu certo. Tá, não deu certo, tem por um motivo que não teve dado certo aquele momento. E agora você está olhando e olha o quanto você juntou, agregou de informação para você fazer dar certo agora, do seu É, jeito, da forma como você acredita, da forma como você valida, da forma como aquilo é importante para você. Então, olha com esse olhar, né? Para de ficar se culpando e se julgando que, agora eu vou, não faço mais parte, né? A gente buscando o pertencimento o tempo todo. é, perfeito. Então, Carol, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer tê-la aqui, né, Alessandra? E para Foi quem muito gostoso. gostou,
desse tema, a validação emocional, dê um like, compartilhe com alguém que você acha que pode precisar desse tema, que esteja precisando ouvir. E até a próxima. Até o próximo encontro. Tchau, Tchau. até a Obrigada, meninas. próxima. Tchau. Obrigada.